Projetos sanitários. O projeto sanitário predial é o conjunto de plantas e especificações que descreve o caminhamento da rede de esgotos de uma edificação e os elementos que a compõem. Então nós temos aí um conjunto de desenhos e cálculos que descreve o caminhamento da rede, da edificação e os elementos que compõem essa rede de esgotos da edificação. Isso que é o projeto sanitário. Quais são as partes do projeto sanitário? Nós temos a planta baixa e a planta de detalhes. O que é a planta baixa no projeto sanitário? É uma vista superior de uma edificação, onde se observa o caminhamento e o diâmetro das tubulações e a localização dos elementos da instalação sanitária. Então é uma vista superior, onde nós vamos ver por onde passam os tubos, onde estão as caixas, onde está o tanque séptico, que é a fossa, para onde vai esse esgoto depois que sai da casa. Então, essa é a planta baixa, é uma vista superior de toda a instalação. Planta de detalhes. Mostra os detalhes das ligações de esgoto dos aparelhos sanitários, como lavatório, bidê, bacia sanitária, pia de cozinha, tanque de lavar roupas. Mostra também os detalhes de construção de caixas de gordura, de fossa, de sumidouro, filtro anaeróbico e caixas de inspeção. Agora, quais são as partes de uma instalação sanitária? Então, nós vimos anteriormente as partes do projeto. Então, qual é a parte da instalação em si, né? Depois que ela está lá na obra? Ela é dividida nessas partes aí, ó. Esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. Então, o que vem a ser o esgoto secundário? É a parte da instalação onde não existe a presença de gases fétidos. Então, nessa parte do esgoto, não tem gases mal cheirosos, tá? É uma parte que é protegida desses gases mal cheirosos do esgoto. E o esgoto primário é a parte da instalação onde existe a presença de gases mal cheirosos. Então, é a parte que é ligada à fossa, a parte que é ligada ao vaso sanitário, a parte que é ligada ao mictório. Então, toda a parte da instalação sanitária que tem mau cheiro é o esgoto primário. A parte que não tem mau cheiro, ou pelo menos não deve ter, né, é o esgoto secundário. E o que é a ventilação? São tubulações que permitem o escape dos gases, esses gases mal cheirosos, né, do esgoto primário. E também mantém a pressão atmosférica dentro das tubulações, quanto das descargas nos aparelhos sanitários. Então, a ventilação faz com que os gases fétidos que estão aqui no esgoto primário consigam escapar para a atmosfera. Então, não pode haver uma instalação sanitária sem a ventilação, porque senão esses gases eles vão ficar presos lá dentro do sistema e vai tentar sair por algum lugar. Então, pode sair por um ralo, pode sair por um lavatório, tá? Então, você tem que direcionar a saída desses gases mal cheirosos do esgoto primário através da ventilação. Aí tem um desenho mostrando o que é o esgoto secundário, o que é o esgoto primário e o que é a ventilação. Aqui um desenhozinho de um banheiro. Aqui nós temos o lavatório, aqui o vaso sanitário. Aliás, aqui um bidê, né? O bidê que hoje em dia está em desuso. Aqui o vaso sanitário e aqui o box do chuveiro. Então, essa linha tracejada que sai do lavatório, do bidê e aqui do ralo do chuveiro é o esgoto secundário. Então, é o esgoto que não tem gás mal cheiroso. Essa linha cheia que sai da caixa sifonada, que depois nós vamos ver o que é, e do vaso sanitário, é o esgoto primário, é a parte que tem gases mal cheirosos. E essa linha pontilhada, que está ligada ao esgoto primário, né, que é aquele que tem gases mal cheirosos, é a tubulação de ventilação. Então, você vê que a tubulação de ventilação tem uma setinha mostrando que o tubo está subindo. Então, esse tubo sobe e passa do telhado, né, passa pelo menos
uns 50 centímetros da superfície do telhado para jogar esse gás mal cheiroso na atmosfera. E aqui, desse outro lado, é um tubo de queda. Nesse caso aqui é um banheiro de uma casa de 2 pavimentos que tem que descer para o térreo. Então o esgoto vem e desce por esse tubo até o térreo. Tá? Então tem uma seta mostrando que o tubo está descendo. Tá? A seta está apontando em direção da bolinha. E aqui a seta está saindo da bolinha. Aqui em 3D você tem também esgoto secundário, esgoto primário e do tubo de ventilação. Vamos descrever aqui. Ó. Então aqui eu tenho um lavatório, que vem com um tubo até essa caixa, que chama-se caixa sifonada. Tem o ralo do chuveiro, que vem até a caixa sifonada. Tem o bidê, que vem até a caixa sifonada. E da caixa sifonada, vocês vão ver depois, eu vou falar, por que todos esses esgotos secundários têm que ir para a caixa sifonada. Tá? Aí da caixa sifonada, esses esgotos se juntam e vão para um ponto de encontro junto do tubo que vem do vaso sanitário. Então esse trecho aqui, que sai da caixa sifonada e sai do vaso sanitário e desce aqui no tubo de queda para o térreo, chama-se esgoto primário. Já esse trecho da caixa sifonada para as peças de utilização antes dela, chama-se esgoto secundário. E esse tubozinho mais fino, que liga o tubo do esgoto primário e sobe além do telhado, chama-se tubo de ventilação ou tubulação de ventilação. Nesse caso aqui eu tenho um ramal de ventilação e aqui a coluna de ventilação. Tá bom? Ramais de descarga. São tubulações que saem dos aparelhos sanitários. Então aqui é uma outra classificação. Então nós temos duas classificações aí para o esgoto. Nós temos a classificação dividindo em esgoto secundário, esgoto primário e ventilação. E temos outra classificação, que é essa que eu vou falar para vocês agora. Ramais de descarga, ramais de esgoto, caixa sifonada, aí tem mais aqui, tubo de queda, subcoletor, caixa de inspeção, caixa de passagem, caixa de gordura, coletor predial, tá? E todas essas partes, elas têm uma característica. Então, qual é a característica dos ramais de descarga? São tubulações que saem dos aparelhos sanitários. Então, todos os tubos que saem dos aparelhos sanitários chama-se ramais de descarga. Independente se é um aparelho sanitário que está ligado ao esgoto primário ou um aparelho sanitário que está ligado ao esgoto secundário. Então, esse trecho que sai do vaso é ramal de descarga. O trecho que sai do ralo do chuveiro também é ramal de descarga. O trecho que sai do lavatório também é ramal de descarga. O trecho que sai do bidê também é ramal de descarga. Então, todos os primeiros trechos, né, do esgoto saindo das peças chama-se ramal de descarga, independente se é esgoto primário ou esgoto secundário, tá? Como eu falei antes, o esgoto primário é aquele que tem gases mal cheirosos. O esgoto secundário é aquele que não tem gases mal cheirosos. Tá? E agora, ramais de esgoto. São tubulações que recebem contribuição dos ramais de descarga. Então, todas as tubulações que recebem contribuição de ramais de descarga é chamada de ramal de esgoto. Então, vamos ver aqui no desenho. Nós temos um ramal de descarga vindo do lavatório, um ramal de descarga vindo do chuveiro, ramal de descarga vindo do bidê. Então, esse tubo que sai aqui da caixa sifonada, que foi o encontro desses outros três, chama-se ramal de esgoto. Aqui eu tenho ramal de descarga, aqui eu tenho ramal de esgoto, aqui continua sendo ramal de esgoto, tá? Vamos voltar lá na classificação. E a caixa sifonada, o que é isso? É um dispositivo que através de um fecho hídrico, quer dizer, uma camada de água, um feixe de água, um isolamento de água, isola os gases fétidos no esgoto primário. Então, essa caixa sifonada
faz com que os gases mal cheirosos fiquem no esgoto primário, que eles não passem para o esgoto secundário, não permitindo que o mau cheiro saia pelos aparelhos e ralos. E essa caixa sifonada também é chamada de desconector. Tá? Então, desconector é um sinônimo para a caixa sifonada. Então, voltando no desenho para esclarecer. Ó. Aqui é a caixa sifonada. Então, eu tenho aqui um trecho que é ramal de descarga. Aqui, ramal de descarga, ramal de descarga. E aqui, ramal de esgoto. Esse elemento, que tem uma água que fica aqui dentro, um fecho de água, isola o gás mal cheiroso aqui nesse trecho e aqui no trecho do vaso, tá? Não permitindo que o mau cheiro saia pelo ralo de chuveiro, que saia pelo lavatório e nem pelo bidê. Aqui um exemplozinho mais esquemático, né? Temos aqui ramal de descarga e ramal de descarga. Aqui o desconector, que é a caixa sifonada, e a saída da caixa sifonada é um ramal de esgoto, tá vendo? Então, o ramal de esgoto é o trecho que recebe contribuição de 2 ou mais ramais de descarga. Tá? Aqui eu tenho a ventilação e aqui o tubo de queda. Aqui é um ramal de descarga do vaso, né? E aqui é um ramal de esgoto, porque aqui já é ramal de esgoto, continua sendo ramal de esgoto. Tubo de queda. Tubulação vertical existente nos prédios de 2 ou mais pavimentos que recebe contribuição dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. Então, às vezes eu tenho um ramal de descarga que joga no tubo de queda e desce lá do segundo pavimento para o térreo. Às vezes eu tenho um ramal de esgoto que joga no tubo de queda e desce lá para o térreo. Tá? Então, os tubos verticais que trazem o esgoto de um pavimento superior até o térreo chama-se tubo de queda. Só existe tubo de queda em casas de 2 ou mais pavimentos. Então, não existe em casa térrea. Quando a casa é térrea, o tubo sai para a parte externa da casa, para uma caixa. Então, não existe tubo de queda em casa térrea. Subcoletor, tubulação horizontal, que recebe contribuição de 1 ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Então, agora já é um trecho que recebe contribuição dos tubos de queda, no caso de um prédio, né, uma casa de 2 ou mais pavimentos, ou de ramais de esgoto, no caso de casas térreas. Então, esse trecho chama-se subcoletor. Caixa de inspeção é a caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações. São usadas também para a junção de tubulações ou quando o comprimento de um subcoletor for maior que 12 metros. Essa caixa de inspeção, ela recebe a contribuição do subcoletor, recebe contribuição do ramal de esgoto e qual é a função dela? É ter um acesso para desobstruir o tubo numa manutenção. Precisar desentupir um trecho lá, aí você tem essa caixa, você tira a tampa e faz a varetagem, né, do trecho para tirar algum entupimento que esteja lá. E ela também é usada para diminuir o comprimento de tubulações. Então, você tem uma tubulação, aqui a norma cita que seja maior de 12 metros, um tubo muito comprido, aí você põe uma caixa de inspeção intermediária para diminuir essa distância e facilitar a desobstrução quando houver. E também para a junção de tubulações. Então, às vezes eu venho com a tubulação numa direção e encontro com a tubulação que está passando na direção perpendicular. Então, no encontro de duas tubulações é construída uma caixa de inspeção. Essas caixas de inspeção, elas têm que ser construídas na parte externa do imóvel, nunca na parte interna do imóvel, a não ser que seja uma área de ventilação, né? Quando o imóvel não tem nenhuma área externa, então tem que se criar áreas de ventilação na casa para colocar a caixa de inspeção. Tá? Nunca se coloca a caixa de inspeção numa área coberta, então sempre numa área descoberta, tá, da casa. Caixas de passagem são usadas para a junção de tubulações ou quando o comprimento de um subcoletor for maior que 12 metros.
A caixa de passagem tem a função parecida com a caixa de inspeção. A diferença é que na caixa de passagem ela não é acessível na superfície, ela é enterrada. Então a caixa de passagem fica com a tampa abaixo do nível do solo. Já a caixa de inspeção, ela fica com a tampa rente ao nível do piso. Então é mais aconselhável botar uma caixa de inspeção do que uma caixa de passagem. Então a gente só coloca a caixa de passagem quando o proprietário exige que não quer visualizar nenhuma caixa. Então a gente diminui o máximo a caixa de inspeção, colocando caixas de passagem intermediárias, né, para a junção de tubulações. Caixa de gordura é a caixa detentora de gorduras provenientes de pias de cozinha e áreas de serviço. Então toda saída do esgoto de uma pia de cozinha e eventualmente de áreas de serviço tem que se colocar uma caixa de gordura, para poder evitar que essa gordura passe para todo o sistema. Então, com a caixa de gordura, a gente restringe a gordura entre essa caixa e a pia da cozinha, evitando que a gordura passe para o resto e venha obstruir a tubulação. Tá? E essa caixa de gordura tem que ser limpa frequentemente, para evitar que encha de nata de gordura e evite que o fluido corra normalmente. Por que deve se colocar em área de serviço? A área de serviço é eventual, caso exista a possibilidade de lavar pratos e panelas na área de serviço. Se houver essa possibilidade, ao se conversar com o proprietário, então coloca a caixa de gordura na área de serviço. Mas o obrigado mesmo é a caixa de gordura esteja ligada à pia da cozinha. Tá? A área de serviço é opcional. Coletor predial é o trecho da tubulação compreendido entre a última contribuição de esgoto e o coletor público, ou sistema particular. Então, o que é isso? Então, o último trecho do esgoto, antes de ir para o coletor público, tem cidades e tem bairros que tem coletor de esgoto, que coleta o esgoto das casas, né, e leva para uma estação de tratamento. Aí esse último trecho, que recebe a contribuição de um banheiro, a contribuição de uma cozinha, de uma área de serviço, até a rua, é chamado de coletor predial. E também o último trecho antes do sistema particular de tratamento. O que é o sistema particular de tratamento? É o sistema composto por fossa e sumidouro, fossa e filtro anaeróbico. Então é quando não tem coletor público na rua. Então é necessário construir um sistema particular de tratamento de esgotos. Então o último trecho do tubo antes do sistema particular também é chamado de coletor predial. Então aqui um desenhozinho mostrando esses trechos. Tem aqui o coletor público, né? Que é o coletor da concessionária. Tem aqui o coletor predial, que é o último trecho. Tem aqui a última caixa de inspeção. Tem um subcoletor. Tem aqui um ramal de esgoto. Aqui uma caixa de gordura recebendo o esgoto da pia da cozinha. Caixa de gordura. Uma caixa de inspeção que recebe o esgoto da área de serviço e recebe o esgoto do banheiro. Tá? E aqui no banheiro eu tenho o esgoto secundário, que é aquele que não tem gases fétidos, e o esgoto primário, esse aqui que tem gases fétidos. Aqui uma foto de uma caixa sifonada. A caixa sifonada, ela tem sempre uma grelha superior que fica rente ao piso. Você olhando por dentro da grelha, você vai ver uma água lá dentro da caixa sifonada. Essa água é o fecho hídrico que isola o gás no esgoto primário, não permitindo que ele passe para as peças de utilização. Aqui um desenho de uma caixa de inspeção. Aqui a tampa da caixa de inspeção. Aqui a entrada do esgoto, a saída do esgoto. Importante na caixa de inspeção é que a saída do esgoto tem que estar rente ao fundo da caixa. Não pode ter nenhum desnível entre a saída do esgoto e o fundo da caixa, para evitar acúmulo de esgoto e de sólidos aqui dentro da caixa. Aqui uma foto mostrando uma caixa de inspeção de PVC, já vendida pronta, né? Só instalar.
ela é mais cara que a caixa construída, porém ela é muito mais prática e tem uma vida útil muito maior do que uma caixa de alvenaria. Aqui um desenho de uma caixa de gordura. A caixa de gordura, esse tipo de caixa de gordura, tem um anteparo aqui para evitar que o gás venha aqui da saída e passe para cá. Como aqui vai estar sempre cheio de água, aí o gás não consegue passar pela água e aí isola a entrada, deixando essa entrada aqui como sendo esgoto secundário, sem a presença de gases fétidos. Aqui um esquemático de outra caixa de gordura, agora feita só com tubulações. Aqui a entrada, aqui a saída. A saída ela é feita com um joelho e um pedaço de tubo até o fundo da caixa, deixando 10 centímetros aqui do fundo. Aí o que acontece? Quando a água vem da pia da cozinha, enche aqui, aí o gás que vem do esgoto primário, né, não consegue passar pela água e aí isola e o mau cheiro não passa para cá, para a pia da cozinha. Aqui um outro esquemático da caixa de gordura. Aí uma foto, né, de uma caixa de gordura. Também ela é mais cara que uma caixa de gordura feita de alvenaria, mas tem a facilidade, tem um baldezinho, né, perfurado para você puxar e tirar o sólido. Quando você puxar, a água sai por esses furos e você tira aqui só a gordura. Essa gordura deve ser jogada no lixo, não deve ser jogada de volta, né, no esgoto. Então você tem que tratar essa gordura como resíduo sólido e não como resíduo líquido. Então você tem que colocar num saco plástico, porque é pastoso, né, e colocar para o carro de lixo levar. Não jogar dentro do vaso sanitário, que aí perde a função da caixa de gordura, que é isolar a gordura só no trecho da cozinha.